você veio correndo para assistir mais um episódio do nosso super Petcast Patinhas em Foco, não foi? Eu sei que você está fazendo aí como os animais da nossa vinheta, correndo, para não perder nada do que a gente tem preparado com tanto carinho para vocês. E por conta disso, preciso te agradecer por mais uma vez estar aqui com a gente. E eu não vou demorar muito, porque eu sei que vocês ficam ansiosos esperando para que eu apresente os nossos special guests, como eu gosto de chamá-los. E aqui na minha frente, vocês não estão vendo, mas eu estou aqui na minha frente hoje. São duas pessoas. Gente, isso mesmo. A gente vai dividir o microfone aqui, mas vai dar tudo certo. Então, eu peço até um pouquinho de paciência, que vocês tenham um pouquinho de paciência com a gente no episódio de hoje. Vou colocar o meu óculos, que vocês já sabem, né? Sem ele, não tem como Catinha enxergar. E vou pegar aqui a famosa colinha para eu poder falar da ficha dos nossos convidados. Os nossos convidados de hoje, eles estão de férias aqui no Brasil, isso mesmo, e aproveitaram para marcar presença aqui no nosso super estúdio, no nosso super podcast Patinhas em Foco. Eles moram há 1 ano no Canadá, moraram antes na Holanda por 2 anos e meio e em Portugal por 3 anos. Eles são casados há 18 anos. E vou contar um segredo, eu fui madrinha do casamento. Eles são pais da Júlia, de 16 anos, e da Alice, de 8 anos. E vou contar outro segredo. Me considero tia das duas e sou madrinha da Alice. E eles são pais de pets, sim. O Chico, de 5 anos, e a Nina, de 13 anos. E eles já tiveram outros 5 pets que hoje são estrelinhas lá no céu que ilumina a gente. O sonho dessa família é conhecer o mundo. O hobby é conhecer lugares diferentes. E para eles, a maior vantagem de morar fora do Brasil é a segurança. E a maior desvantagem é estar longe da família e dos amigos. E o tema de hoje do nosso episódio é Pet Migração, aventuras e desafios de levar seus amigos peludos para o mundo. Porque sim, eles levaram os pets com eles. Afinal de contas, são membros da família. E aqui comigo, no estúdio próprio do Petcast Patinhas em Foco, os pais da Júlia e da Alice, a Érica e o Rafael Candelo, meus amigos de longa data. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, primeiro porque há quanto tempo, né, eu não via vocês foram embora, né, foram se aventurar aí pelo mundo, e receber vocês hoje aqui no estúdio me faz ficar muito emocionada, e também para compartilhar as aventuras de vocês aí pelo mundo afora, e também, principalmente, por vocês não terem abandonado os bichinhos de vocês. Então, gratidão por ter aceito o convite. Vocês vieram para cá, deve ter um monte de coisa que vocês precisam aí cumprir de tabela, visitar a família, outros amigos, e vocês arrumaram um tempinho para estar aqui gravando com a gente. Então, obrigada, Rafa. Obrigada, Érica, por estarem aqui. É uma honra estar aqui com vocês. Uma honra para nós estarmos aqui. A gratidão é nossa. Obrigada mesmo. Então, vamos lá. Eu já quero começar aqui com na verdade, uma colocação, né? Eu já sei de toda a história, mas quem está assistindo aí não sabe. Vocês moravam no Brasil, né? Se conheceram lá em 1800, Guaraná de rolha, né? Muito tempo atrás. Namoraram, casaram, constituíram família e, de repente, decidiram que ia morar fora do Brasil. Primeiro, por que essa decisão? O que levou vocês a querer sair do país? Eu acho que foi mais a ver com o meu trabalho. Trabalho como desenvolvedor de software, e aí, na época, eu estava meio estagnado, não tinha mais nada para aprender, não tinha mais nada para criar no trabalho que eu estava. Eu conversei com a Érica, a gente tinha tomado a decisão que eu precisaria estudar algo novo para aprender uma nova forma de trabalhar, porque eu estava mesmo estagnado no trabalho. E aí veio uma oportunidade. Bom, a princípio, tivemos a vontade de estudar fora, para que eu pudesse aprimorar minhas habilidades para poder conseguir um trabalho.
e a primeira ideia foi procurar por um novo estudo no Canadá. Nós tentamos e não conseguimos migrar para o Canadá na época, através do estudo, e eu consegui uma oportunidade em Portugal para fazer um mestrado em Portugal, que era exatamente o que a gente estava esperando para eu poder aprimorar o meu trabalho, para poder conseguir um trabalho diferente. Então nós fomos para Portugal. Ô Rafa, e me fala uma coisa, você falou que vocês pensaram no primeiro momento no Canadá e não foi possível. Não foi possível porque é muita burocracia, é muito engessado, até para o pessoal saber, né? Às vezes tem muita gente que tem vontade de sair do país, né? E pensa que é tão fácil, né? E pelo que eu entendi, não é, né? Não é que seja muito difícil, mas na realidade, muitas vezes, quando no primeiro momento não dá certo, você precisa gastar mais dinheiro e mais tempo para que você consiga tentar outros caminhos. E nesse meio tempo, como o Rafael recebeu a proposta para Portugal, e nós ponderamos que no Canadá, de uma maneira geral, naquele momento seria mais difícil, teriam mais desvantagens do que Portugal, então o Rafael resolveu abraçar a causa, né? E a gente já mudou de uma hora para outra o caminho da nossa imigração. Alterou a rota. Exatamente. Tanto porque no Canadá ele faria um college, né? E em Portugal ele recebeu uma proposta para o mestrado, que para ele seria muito melhor. Muito melhor. Então foi mais ou menos essa a razão. E os preparativos, né? Você recebeu essa proposta, porque, gente, de verdade, nem eu sei de tudo isso, tá? E olha que eu sou amiga, assim, há tipo milhões de anos. Aí você recebeu essa proposta e teve que preparar, como que foi essa questão do documento, atrás de visto, porque demorou, né, para vocês irem. Assim, como eu recebi essa proposta para o mestrado em Portugal, e Portugal tem muitos acordos com o Brasil, então nós poderíamos ir de início com o passaporte brasileiro. É diferente do Canadá. No Canadá existe uma burocracia muito maior, uma quantidade de documentos imensa, você precisa de um visto ou de estudo ou de trabalho. Portugal é diferente. Portugal, por ter acordo, pelo menos na época, em 2017, quando nós fomos, né? Só sei pela experiência que nós temos, eu não sei como é hoje. Mas Portugal tinha muitos acordos com o Brasil e nós poderíamos ir para lá com o passaporte brasileiro e pedir a documentação lá em Portugal de permanência de moradia. Como se chama? Não me lembro mais. Não lembro. Permissão de residência? Permissão de residência, acho que era isso. E aí nós íamos... Por estudo, no caso, por estudo. Como tinha recebido essa proposta, fomos para lá, entramos com a documentação. Eles têm um sistema lá, um sistema governamental que se chama CEF, que é Sistema de Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Nós íamos até lá com frequência para apresentar toda a nossa documentação, falar, olha, fui aceito pela universidade tal para fazer um mestrado dessa forma, entregava todos os documentos para poder receber a permissão de moradia lá enquanto eu estudava. Mas, na realidade, esse não é o caminho mais correto. O caminho mais correto é você pedir estando no seu país. Né? No país de origem, você pede a permissão de residência, e daí demora, acho que uns 3, 4 meses, não sei como está hoje em dia, e eles te dão a permissão e você entra tudo certinho. Mas no nosso caso, como estava tudo encaminhado, tinha uma data meio certa, tudo para o Canadá, e a gente mudou muito rápido e também começaria o mestrado, e acima de tudo não daria tempo, então existe uma brecha na lei para alguns casos assim mais urgentes. Urgente. Então a gente foi para Portugal e pediu o visto lá, mas com o apoio da faculdade. Entendi. Foi isso. Como a faculdade ia começar, se eu não chegasse a tempo, eu ia perder o investimento da faculdade, ia perder as aulas, então foi essa carta que eu escrevi para o CEF, dizendo que, olha, nós estamos aqui agora, como brasileiros, mas se eu não conseguir essa permissão para estar aqui, eu perco a minha oportunidade na faculdade. Então, foi esse o caminho que a gente tomou. Mas a Erika tem razão. Né? O ideal é você pedir por isso antes e depois ir atrás de uma faculdade. É bastante burocrático, né? Não é... Se você quer fazer a coisa certinho, né? Conforme a lei, então, é exatamente isso. Tem que se planejar para não acontecer nenhum problema aí no caminho, que pode acontecer, né? E aí, deu tudo certo, vocês foram para Portugal, vocês já foram para lá já sabendo onde vocês iam ficar, como que ia ser, onde vocês iam morar, ou não? Não, nós não sabíamos de absolutamente nada.
Isso foi o que causou até problema com os pets, né? Porque com a ideia de ir para o Canadá, nós obviamente iríamos com os pets, nós tínhamos todas as vacinas dos pets prontas, toda a documentação pronta para ir. Quando falhou a ida para o Canadá, nós mudamos para Portugal, enquanto todo esse processo, mas o processo para levar os pets era diferente do Canadá e exigia uma documentação a mais, não uma vacina a mais, mas uma sorologia. Então é assim, nós tínhamos a vacina contra a raiva, porque a raiva é erradicada na Europa, pelo menos na época foi o que nos foi dito. Né? Só que não é só aplicar a vacina e ir. Você tem que aplicar a vacina e esperar 3 meses para a sorologia ser positiva, apresentar esse documento e então poder embarcar. Desculpa, só corrigir um pouquinho. Na realidade, você faz a vacina antirrábica, colhe a sorologia, mais ou menos 1 mês depois vem o resultado. Se tiver tudo certo, você espera 3 meses após a vacina e pode embarcar. Acontece algumas vezes do resultado vir negativo. O animal não está imune contra a doença. Nossa. Então tem que reaplicar a vacina e fazer todo o processo de novo. E é um processo que tem um custo alto, não é muito barato. Então, por isso que o planejamento para Portugal, para a Europa, é de longa data. Você precisa preparar essas vacinas, sorologia de 3, 4 meses, às vezes se falha mais tempo para poder ir. E como nós já estávamos com a faculdade pronta, tudo pronto, nós imaginávamos que a documentação era mesmo, não era. Então, nesse primeiro momento, nós viajamos e os pets ficaram numa creche, num pet hotel. Sim, nós tínhamos na época a Luna, uma bulldog francês, a Hannah, uma outra bulldog francês, e a Nina, uma shih tzu. E nunca em nenhum momento vocês pensaram, nós vamos, família, papai, mamãe e as filhas, e os pets não. Passou isso pela cabeça? De jeito nenhum, são nossos filhos. Sabendo que, porque isso tem um custo muito alto, né? Então, além de toda a vacina, tem as caixas, depende de como você leva os cães. Como a Luna, a nossa bulldog, era um pouco maior, e a Hannah, né? Elas precisavam daquelas caixas que tem o tamanho certo, 2 vezes o tamanho de altura do cão, mais 2 vezes de largura, se não me engano, mais um bebedouro, mais um comedouro, tem todas umas coisas que você tem que preparar da caixa para que eles possam ir como é que chama? Não no subsolo, a parte de baixo do avião, né? Porque elas não poderiam viajar em cima, como carga. Né? E como nós, além de todas essas caixas, o custo das caixas, o tamanho ideal e tudo mais, a documentação do veterinário que confirma que eles estejam saudáveis e todas as vacinas aplicadas, e no caso de Portugal, inclusive a sorologia. Por isso um planejamento longo, por isso custoso. Tem mais um documento de algum órgão que fica no aeroporto que o veterinário tem que levar, ou o veterinário, ou alguém da família tem que levar até lá para que eles possam assinar. Infelizmente eu não me lembro o nome do documento. Mas tem um órgão que fica no aeroporto que também valida isso. Depois de tudo isso eles podem ir. E essa caixa tem que comprar, não é alugada, nada. Não, você tem que uma comprar caixa e especial. aí depois que você comprou, tipo, você nunca mais vai usar na vida, porque deve ser uma coisa imensa. Nós guardamos por muito tempo e é uma caixa nova. Aí depois você pode até vender ela se quiser, Nós né? doamos, né? Vocês doaram. E vocês têm, pode falar mais ou menos quanto que vocês gastaram nesse processo em 2017? Eu acho que na época, só de caixas foram uns R$800. As vacinas eu não me lembro. Mas a documentação também tinha um valor, não era tão caro, devia ser, sei lá, R$100, alguma coisa assim, só de documentação. Isso, né? Eu acho que as caixas foram mais caras, mas a burocracia, obviamente, custou mais, né? Tempo. Então, assim, vamos dizer que tem muita gente que fala assim, nossa, fica absurdamente caro para levar. Mas tem um detalhe, como que é essa questão da passagem? Então, Porque tem que ter uma passagem. aí que tá. Então vamos lá. Fica muito caro porque tem a caixa, tem a documentação, mas aí você precisa comprar a passagem dos cães. A sorologia e a passagem dos cães realmente é muito cara. Aí tem várias formas de você levar. Tem empresas que levam, elas são realmente caríssimas. Ou você acompanha, se você estiver no voo, acho que cada pessoa pode acompanhar um animal, é isso? Então, no caso, nós estávamos em 4, nós poderíamos... Acho que 2 animais por adulto. 2 animais por adulto. 2 animais por adulto embaixo. E 1 animal por adulto em cima.
mesmo o animal não voando com vocês na cabine, tem uma pessoa que tem que ficar responsável por ele. Exato. Na nossa época, pelo menos, se nós não estamos voando junto com os cães, tem que haver um adulto responsável, como a Erika falou, na cabine, um adulto por pet. Se tiver no... Como é que se chama a parte de baixo? Na carga, são 2 pets por adulto. E aí você, mesmo assim, voando nesse compartimento aí do avião, é uma passagem. É uma passagem de avião. Eu acho que chega a ser mais caro que a passagem mais barato, mas é mais da metade. Na época, se eu não me engano, era em torno de 400 euros por animal. 400 euros. Por animal. 350 ou 400 por animal. Quer dizer, não é tão simples então, né? Então, é a caixa, é um exame aqui, um exame ali, mas não, você vai colocar na ponta do lápis, né? Para você levar um bichinho, acaba talvez até sendo um valor, né? Vamos dizer assim, tranquilo. Mas no caso vocês tinham 3, né? Eu me lembro também que as empresas que cobravam para levar os animais, eles não tinham voo direto. A única empresa que levava era uma empresa que parava, acho que era mais de 5 mil reais, se não me engano. Mas era. E eles paravam na Alemanha, em Frankfurt, de lá vinha para qualquer outro lugar. Era obrigatório parar em Frankfurt. Então não demorava mais, havia uma pausa em Frankfurt vinha algum veterinário, alguma coisa que avaliava, às vezes passava mais de um dia em Frankfurt e depois ia para o próximo país. Foi nesse momento que a gente optou não fazer pela uma empresa, porque além de ser muito caro, era obrigado a fazer todo esse caminho. E daí o bicho fica sozinho. Ficaria sozinho. Com outros animais, ou eu não sei como funciona, porque nós não optamos por esse processo. Vocês escolheram fazer o quê? Qual foi a opção? Nós tivemos sorte, né? Porque nós estávamos... Você quer? Eu participava de um grupo de viajando com animais para o exterior. E ali eu vi que em algumas situações pessoas perguntavam se alguém se disponibilizava por um custo a levar o animal até o país onde a pessoa estava. E eu, aproveitando essa oportunidade, eu postei. E aconteceu de ter uma moça que ela é do Paraná, mas ela ia fazer uma escala longa em São Paulo. E ela se colocou à disposição de levar os animais por um custo. Essa moça, ela ia viajar para o destino onde vocês estavam? Entendi. É uma pessoa que ela trabalha com turismo. Então, ela viaja muito para Portugal. Ela já estava super adaptada e ela se colocou à disposição, até porque é uma pessoa que gosta muito de animais e foi muito querida. E aí, vocês pagaram para ela, cobra-se um valor que também não deve ser muito barato, que é uma forma até da pessoa ganhar o dinheiro, né? Sim, ganhar mas, um dinheiro. Perto do que uma empresa cobra, quase nada. E aí, ela que, na verdade, ela não acompanhou porque os animais foram na parte de baixo do avião, mas ela que ficou responsável ali pelos bichos, quer dizer, ela que tinha que acompanhar esses animais embarcando, esse tipo de coisa. Sim, quando chega em Portugal tem que passar para o veterinário e mostrar toda a documentação, e foi ela que fez esse processo para nós. Gente, eu não imaginava. Nessa época que vocês foram, não tinham essas empresas porque hoje tem umas empresas que vão até lá, né? Além de todo esse trâmite do voo, das documentações, não sei o quê, tem as próprias empresas que levam junto, que vão junto. Não tinha, né? Eu não me lembro de nenhuma dessas. Na época eu pesquisei várias empresas, tinham valores, se eu me lembro bem na época, tinha valores que variavam de 5 mil reais até 8, 9, 10 mil reais tinha na época. Por animal. Por animal. Então essas empresas já existiam, né? Eu achava que vocês estavam falando de companhias aéreas. Então não existiam essas empresas. A gente usou uma companhia aérea acompanhado de uma outra pessoa para trazer para a gente. Então pagamos a passagem, documentação, caixa e tudo mais. Essas empresas que são oficiais de transporte de pets, essas que tinham valores de 5 mil até 10 mil, mas todas que eu vi para ir de voo para a Europa, naquela época, paravam em Frankfurt, independente do país que você estava. E no nosso caso, a empresa mais barata que nós encontramos era em torno de 5 mil, poderia ficar até 2 dias em Frankfurt para depois ir para Portugal. Então nós decidimos, tão mais caro, e com esse perigo, entre aspas, de ficar em Frankfurt, sabe, sei lá, quanto tempo, é como se fosse 2 imigrações. Aí nós decidimos por não fazer.
E aí a solução foi essa moça que se disponibilizou. E aí vocês já estavam lá em Portugal, já acomodados nesse momento, vocês já estavam morando num lugar já que já era, poderia considerar a casa de vocês. E aí vocês falaram, agora é o momento de trazê-las. E aí eram 3 cachorrinhas, mas foram 2, né? Por que a terceira não pôde ir? Só para juntar o processo, nós chegamos para lá que você havia perguntado, nós não tínhamos lugar para ficar, tá? Então começamos, até de certa forma deu certo, porque nós não estávamos com os pets, nós ficamos em Airbnb até conseguir a locação do lugar. Até porque em Portugal, ou em qualquer outro país, eu imagino, você chega sem a documentação daquele país, é difícil de você conseguir uma casa para alugar, um apartamento, qualquer coisa assim. Então nós tivemos acho que nós passamos por 2 ou 3 Airbnb, até conseguir uma pessoa que, digamos assim, confiou em nós para alugarmos uma casa. E aí nós já avisamos que nós tínhamos pets, que assim que nós mudássemos para lá, nós traríamos o pet. Não foi isso? Não? Nós conversamos depois com ela? Não, nós tentamos alugar um apartamento que aceitasse pet. Mas naquele primeiro momento, nenhum aceitou. E nós entramos meio que em desespero, porque com 2 crianças nós precisávamos de uma casa até para poder colocar as meninas na escola. Daí então nós alugamos o apartamento e ficamos lá continuamos, né, gostamos, a dona do apartamento era uma querida, fizemos uma certa amizade com ela e ficamos lá até janeiro, quando os cachorros poderiam ir. E daí a gente ficou nessa, ela não quer animais, a gente começou a procurar e não encontrava outro apartamento. Quando chegou em fevereiro, eu falei pro Rafael, eu não aguento mais. E ele também não, e as meninas também não. Todo mundo queria os cachorros lá. E daí, eu falei pro Rafael, vamos escrever para a dona da casa, nem vamos ligar, vamos mandar um e-mail explicando tudo e dizendo que se ela não aceitar, a gente ia ter que sair. E como ela gostava da gente, nós fazíamos tudo muito certinho, ela falou, não, normalmente eu não aceito, mas para vocês eu vou deixar. Nossa, mas vocês falaram que vocês procuraram e era difícil de encontrar. O pessoal lá não gosta? Não tem animais em Portugal? Eu acredito que é no mundo inteiro, talvez no Brasil, não sei como tá, mas aqui seja um pouco diferente. Mas não é por lei, não se pode impedir. Exatamente. Só que você precisa comunicar e quando você comunica, eles falam não. Isso aconteceu em Portugal, na Holanda, no Canadá. E na realidade o que acontece? Muitas vezes eles até ponderam, mas como há uma procura muito grande nesses países, estamos nós pedindo com animais. E aí tem uma outra pessoa, eles vão em quem não tem animal. Então não é fácil. A casa, ou medo de... Agora eu me lembrei de outra coisa, é verdade. Quando nós conversamos com ela abriu o jogo dizendo que ela tinha medo que danificasse a casa, alguma coisa assim. Aí nós explicamos uma carta muito bem escrita para ela tal, que qualquer dano na casa, independente se fosse de um animal, de uma criança ou nosso, é nossa responsabilidade, nós cobrimos o dano. Até eu ia falar isso, né? Vocês estão alugando a casa, se acontecer alguma coisa, vocês vão ser responsáveis, independente se tiver cachorro, se tiver gato, se tiver criança. Vocês, né, quem tá alugando, na hora de entregar a casa, vai ter que entregar a casa bonitinha. Né? Então, assim, meio não faz sentido, né? Aí, gente, imagina o desespero, né? Você achar que tá tudo certo, agora a gente, né, se encontrou, tá morando bonitinho e tal, agora a gente vai trazer os nossos bichos, porque como vocês falaram, faz parte da família, são os nossos filhos de 4 patas. E aí chega lá, o dono da casa não permite. O que você faz, cara? Imagina! Por isso nós preparamos essa carta, eu já tinha criado uma relação com ela, sabe? Ela já gostava do jeito lá, havia que a casa estava sendo bem cuidada, tudo mais, pago. Aí uma carta bem escrita, ela foi até bom, assim, que elas não foram num primeiro momento, né? Porque talvez se vocês chegassem lá já com elas, alguma coisa nesse sentido, a pessoa não ia ter oportunidade de conhecer vocês e criar esse vínculo e com certeza bateria no não e ponto final, né? E aí, beleza. Então deu tudo certo, a dona da casa aceitou, vamos levar as meninas, as 3 bonitinhas, encontrou essa moça, né, que se prontificou aí a acompanhar na viagem, e aí precisou fazer uma avaliação nas meninas. Acontece que um pouco antes, as 3 fizeram um processo tudo certinho. Nós levaríamos as 3, já desde o início. Acontece que, no meio desse processo todo, a Hannah
apresentou 2 episódios onde ela quase morreu. E, assim, nós também não fomos informados. A Hannah era mais velha. Muito bem do que tinha acontecido, mas sabíamos que foram 2 episódios, assim, bem graves. E daí, quando nós já falamos, não, agora os cachorros vão vir, daí a pessoa que cuidava falou, olha, eu vou levar no veterinário, porque ela tem a saúde mais debilitada, e vamos ver o que ele faz. Daí passou, fez uma análise no veterinário, e ela já tinha, acho que, um problema cardíaco, ela já tinha o coração já aumentado, enfim. E o veterinário desaconselhou viajar na carga. Ela não aguentaria. Não tínhamos outra opção, até pelo peso e tamanho eles não deixariam. Sim. E bem naquele momento, nós conhecemos uma pessoa que viajou com 2 bulldogs, e ou foram 2, eu não lembro, um deles morreu. Morreu na viagem? Morreu. Saiu vivo e já chegou morto. Então, assim, o veterinário falando que ela não estava bem, que a saúde dela estava super frágil. E nós conhecemos essa situação. E depois, pesquisando, eu vi outras, assim, e daí a gente... Foi muito difícil mesmo, mas a gente optou por não levar. E, assim, não justifica. Mas, por outro lado, a Hannah não era um cachorro comum com a gente. A Hannah foi um cachorro que nós adotamos e que ela ficou mais ou menos em torno de 1 ano e meio. A Luna e a Nina eram cachorros que... Nasceu ali na casa de vocês, que né? chegaram em casa, assim, muito bebezinho. Então, assim, não é por conta disso que nós não levamos. Sim. Nós não levamos porque como que ficaria a nossa consciência se ela chegasse? Se por egoísmo ela morresse no caminho. Quantos anos ela tinha nessa época? Nessa altura, ela já devia estar com uns 12, 13 anos, mas a gente não sabe a idade dela ao certo, porque nunca falaram a idade dela correta para nós. Então, eu acredito que ela já estava com isso, mais ou menos, uns 11, 12 anos. E um cachorro braquicefálico, já nessa idade, já com problemas, né, com algumas patologias, acaba ficando mais difícil, né? E aí deu tudo certo, então, com a Nina e com a Luna. Chegou... Comentar. Tem um vídeo muito bonitinho, depois eu posso te mandar de quando nós chegamos. A Nina, ela não é tão expressiva, ela ficou feliz, nitidamente, mas a Luna, nossa, ela pulava e ela queria subir em cima da gente. A Nina é a Shih Tzu, a Luna a Bulldog. E assim, me cortou o coração, porque a hora que eu a vi emagrecida e com muita falha no pelo. E mesmo se alimentando com uma ração boa e tudo mais, sendo bem cuidada. Mas assim, em 1 mês com a gente, ela já tinha pelo, ela já tinha engordado, porque ela sentia muito mesmo a nossa falta, muito mesmo. Me cortou o coração, mas foi preciso e logo Quanto tempo vocês ficaram separados dela? 3 meses. 3 meses? 3 meses e um pouquinho só, que foi o tempo necessário. Foi pouco, não foi muito não. Pra gente foi uma infinidade, mas foi o tempo necessário. E aí, quando chegou, vocês foram buscar, o voo chegou, a moça avisou que chegou, vocês foram pra lá? Assim que ela nos manteve informada, ela falou que ela desceu do voo, nós fomos até o aeroporto, paramos do carro, descemos e esperamos ela descer. Ela desceu, preparou toda a documentação que nós havíamos preparado e entregue para ela. Ela apresentou. Normalmente, fica um veterinário de plantão no aeroporto, que verifica a documentação e verifica o animal. Eu acho que foi feito esse processo lá, porque às vezes o veterinário pode não estar no aeroporto. Nesse caso estava, fez toda a verificação e liberou. Nós vimos ela, nós temos esse vídeo, né? Nós vimos ela descendo no embarque com as caixas, essas grandes caixas e os pets dentro. Nós chegamos, nós abrimos as caixas foram ao encontro e levamos eles. O detalhe, que a caixa não precisava ter sido tão grande, mas a gente preferiu deixar maior para elas ficarem mais confortáveis. Porque, assim, porque tem um tamanho para cada porte, né? E aquilo que você falou sobre braquicefálicos, realmente, as 13 braquicefálicos. E muitas companhias nem levam braquicefálicos. E às vezes varia do período do ano. Então, por exemplo, no inverno, algumas empresas não fazem. Porque algumas outras preferem não levar no verão, porque diz que pode aquecer demais e algumas empresas simplesmente não levam braquicefálicos. Então nós tivemos que escolher a empresa, a pessoa, por sorte, foi numa empresa que aceitava naquele período, naquela época do ano, braquicefálicos que pudessem ir na cabine, na casa. Gente, então quer dizer, não dá pra decidir, vou mudar, vou levar meu pet assim da noite pro dia, né? Tem que ter todo um planejamento, além de financeiro, todo um planejamento aí de logística porque senão não rola, né? Não tem como. Mudar de país, independente de com pet, sem pet, com filho, sem filho,
exige uma grande programação. É algo que a gente tem que programar com muita antecedência. Do que ficar se aventurando, né? Exato. E também não fazer como nós fizemos, aos 45 do segundo tempo. Mudar. Porque a meta de vocês era o Canadá, que é onde vocês moram hoje, né? A meta era o Canadá, mas acabou não dando certo, apareceu essa oportunidade em Portugal, vocês foram para Portugal. Se encontraram lá, tudo, você chegou, já foi estudar. A Érica arrumou emprego rápido ou foi mais difícil, Érica? Foi super rápido. Na tua área mesmo, né? Porque eu fiz o processo, né? Demorou um pouco porque eu precisei revalidar o meu diploma. Mas a partir do momento que eu estava com o diploma revalidado, eu consegui, tipo, em 2, 3 dias eu já consegui o emprego. Foi bem rápido. Você é formada em fisioterapia. Fisioterapia. E entrou trabalhando na tua área. As meninas foram para a escola, beleza? As cachorras estavam lá, tava tudo certinho, bonitinho, as cachorras foram bem recebidas, vocês já estavam ambientados em Portugal. E aí, de repente, depois de 3 anos morando em Portugal, como é que chega a Holanda na vida de vocês? Antes ainda tem mais um episódio nessa história, porque nesse meio tempo aí, entre morar em Portugal e ir para o Canadá, a Júlia, nossa filha, na época, ela tinha 10 anos, enfim, não estava nem na pré-adolescência, mas estava numa fase mais difícil, assim, de adaptação a um país novo, e para ela foi muito difícil. E ela fez amizade com uma menina que tinha um chihuahua, e ela era apaixonada pelo chihuahua. E como nós não estávamos com... Verdade, tem um Chico nessa história. Porque, gente, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Né, é perrengue chique isso aqui, né? Vocês estão vendo. Já tinham 3 cachorros, conseguiram levar 2, a outra cachorrinha ficou. Depois eu vou contar também onde é que eu entro nessa história, porque vocês sabem que eu tenho um pet hotel, né? Na época eu não tinha o pet hotel, por isso que a Hannah ficou em outro lugar. Depois, quando eu abri o meu pet hotel, a Hannah veio morar comigo. Mas aí as cachorrinhas lá, e tava tudo certo, e de repente chega Chico. Chico é um chihuahua. Chega Chico, chihuahua português. Adotado, e depois Chico foi para a Holanda, e depois Chico acompanhou todo mundo para o Canadá, como se não bastasse com as 2 cachorrinhas lá, chega o 3º membro aí. A Júlia estava bem abalada, foi difícil a adaptação para ela. E daí tinha amiguinho que tinha chihuahua, ela gostava, os nossos ainda não tinham, as nossas meninas ainda não tinham chego, e estava perto do aniversário dela, e foi quando a gente, quando a gente resolveu adotar o Chico. Quando vocês Manuel adotaram o Chico, Gonzalez. a Luna e a Nina não estavam lá? Não, mas na realidade o Chico veio depois, porque nós adotamos logo que ele nasceu. Uma moça portuguesa tinha colocado para adoção, com a única questão era você pagar os gastos do animal, tipo vacina, veterinário e tudo mais. Só que só poderia pegar depois que ele tivesse com idade. Então tem um aplicativo lá que as pessoas colocam. E daí foi onde eu conheci, onde a gente foi conhecer o Chico, ele tinha acabado de nascer, e daí deixamos tudo certo. Só que daí as meninas chegaram, um mês depois, chega o Chico. E como que foi essa adaptação do Chico com as 2 que também chegaram, né? Era tudo novidade, né? O Chico chegando e as 2 também chegando de outro país. Como que foi isso? Teve alguma treta? Não, elas estavam um mês ali com a gente, não, um mês ou 2, eu não vou lembrar, com a gente. Então elas já estavam bem adaptadas. Quando chegou o Chico, a Nina só não gostava que ele chegasse perto. E a Luna já adotou ele. Ela brincava super, porque a Nina já é mais velha e a Luna era mais nova. Então a Nina não tinha muita disposição, e nunca teve disposição para brincar, é dela. Ela nunca foi de brincar com cachorro nenhum. Então a Luna, que já é um cachorro, um bulldog que demandava mais, gastar mais energia, então ela sentia falta. E a hora que chegou o Chico, um filhotinho que brincava, ela ficou feliz da vida. Eles se davam super bem, os 3. A Nina não era de brincar, porque nunca foi, e não gostava muito, assim, no começo que ele chegasse perto, mas o resto foi tudo tranquilo, nunca tivemos problema, nunca mesmo. E antes da gente chegar lá na Holanda, né, quando vocês mudaram, como que é assistência veterinária em Portugal? Foi difícil? Ou... Assim, tem várias clínicas veterinárias em Portugal, eles têm vacinação e tudo mais, mas, assim, eles não são muito digamos assim, eles não são muito de fazer exames ou esse tipo de coisa.
É mais assim, o cachorro não está bem, você leva para o veterinário, eles verificam e medicam. Mas é mais assim, medica, depois diz assim, vai para casa e se piorar, volta para casa. Se melhorar, tá bom. Então não existe, a gente sentiu falta disso quando a gente saiu do Brasil, porque no Brasil existe aquela sequência de exames que é feita para saber se está tudo em ordem, tal. E em Portugal é mais assim, não está bem? Ótimo, vamos ver o que é, vamos medicar, vai para casa. Vai pra casa. Melhorou, beleza, não melhorou, volta. Mas protocolo vacinal eles têm, sim, o deles, mas é diferente do Brasil, né? Eles têm um passaporte, que é o passaporte europeu, é da União Europeia, né? E você segue a sequência de vacinas deles, eles aplicam nas veterinárias como aqui. Mas não é a mesma que aqui. A gente fala da V10 ou V8, aí fala da antirrábica, gripe, giardia, lá é diferente. Lá era, eu lembro assim, com certeza, era V10, rábica é a cada 3 anos, não é anual, e depois a gente teve até um problema por conta disso. E o que mais? Eu acredito que a da gripe eles não faziam, não estava no protocolo, e a giardia não vou lembrar. Gente, mas a antirrábica lá em Portugal é a cada 3 anos? Na Europa, não só em Portugal. Na Europa toda é a cada 3 anos. Eles dizem que foi erradicado na Europa. Por isso toda essa história da sorologia, para você conseguir entrar, que não existe mais. Entendi. Então a cada 3 anos você aplica, deve ser parte do protocolo. Nossa, gente, eu não imaginava isso. Não, eu achava que, tipo, a vacina era anual, como que a gente está acostumado no Brasil, né? E aí depois, quando vocês resolveram ir... Na verdade, por que vocês foram para a Holanda? Vocês podem me contar? Uma proposta de trabalho. Assim, a União Europeia tem mais ou menos os mesmos valores. Em Portugal, é um dos países mais novos a entrar na União Europeia. Então eles ainda estão, na época, né? Eu tenho a experiência daquela época, né? Eles tinham um salário um pouco mais baixo, uns valores um pouco mais baixos da União Europeia. E nós estávamos vivendo ali, quando o desenvolvedor de software tem uma busca muito grande por trabalho. Então, todas as empresas buscam por desenvolvedores de software o tempo todo. E o LinkedIn é uma rede profissional e eles procuram por desenvolvedores de software com muita frequência. E eu recebi uma proposta e o valor, União Europeia, como eu disse, é mais ou menos o mesmo, mas o valor da Holanda era muito melhor. Então, nós conversamos, ponderamos tudo que havia ali. Não teria uma viagem de avião com os pets, porque nós poderíamos ir de carro. É perto? Não. Nós atravessamos... aceitamos essa proposta e fomos viajar, né? Fizemos uma viagem. A cada 3 horas nós parávamos, descíamos com os meninos, com os cachorros, né? Porque o Chico, não posso falar mais das meninas só. Descíamos com todos, para eles fazerem xixi, para eles comerem e tal. A gente esticava um pouco as pernas e continuava. Então, a cada 3 horas nos parávamos, saímos de Portugal, passa por Espanha, chega na França. Isso deu 10 horas. Meu Deus! 14 horas. Porque também ia parando de 3 em 3 horas. Parando. Mas mesmo assim... Até que não foi tão mal quanto a gente esperava. Só fazer um parênteses, porque foi no meio da pandemia, mas mesmo antes da pandemia iniciar, nós já tínhamos ponderado que nós não iríamos de avião. Por quê? O Chico e a Nina, eles podem ir em cima, mas a Luna não podia. Não podia. E ela braquicefálica. A gente não ia conseguir, ia arriscar, enfim. Então nós optamos por fazer a viagem mais longa de carro, assim todo mundo estava com a gente, tranquilo. Foi todo mundo no carro, bonitinho, solto. Sim. Detalhe, bonitinho mais ou menos. Então, porque daí tinha uma caixa gigante, onde nós colocamos a Luna, a Nina, com caminha, tudo, e o Chico. Cabia tranquilamente eles ainda mais. Acontece que o Chico, ele não é fácil. Então, nós tiramos ele, e ele ficou com a gente, porque ele estava enlouquecendo elas. Mas de agitado? Sim, as duas iam super tranquilas. Toda hora a gente parava e ia olhar elas saíam todas animadas, super tranquilas. Mas o Chico, o Chihuahua, ele gosta de fazer barulho e atormentar as duas, então ele ia com a gente dentro do carro, daí ele deitava no colo e ele... E daí ele ficava tranquilo. Imagina se ele fosse de avião. Então a gente teve medo de arriscar. Pra quê? Passar por todo esse estresse, ainda mais com o Chico.
Daí nós fizemos essa passagem Portugal, Espanha e França, que são países grandes, então deu as 14 horas, né? Paramos num hotel, procuramos um hotel na França antes de sairmos, né? Que aceitava animais. E foi fácil para achar? Até que Daí foi. o hotel foi? Hotel sim. Ficamos nesse hotel, passamos a noite nesse hotel e aí continuamos mais 10 horas depois. Mais 10 horas até a Holanda, fazendo esse mesmo esquema de parar a cada 3 horas. E aí nós pegamos o resto da França, Bélgica e Holanda. E daí também é bom que vai passeando, né? Vendo paisagem, parando, né? É cansativo, mas acaba sendo recompensador, né? Olha, eu vou te dizer, foi muito mais tranquilo do que eu esperava. Muito. Eles foram tranquilos, estavam junto com a gente. Sim. Para a cada 3 horas, estica as pernas, dá água, come, verifica, continua. Foi muito tranquilo. Tipo, sai sem pressa, né? Não pode ter pressa, né? Porque você tá com criança, tá com cachorro, né? E aí vocês chegaram na Holanda, vocês já tinham aonde ia ficar, já estava tudo certo. E aí já estava tudo já no esquema. Quando a gente foi para a Holanda, eu já fui com uma proposta de emprego. A empresa me queria lá. Então, eles nos ajudaram com casa, tudo que era preciso, e a gente só foi para lá quando estava tudo certo. Na verdade, como a Erika falou, eles queriam que nós fôssemos antes. Mas como a pandemia foi bem na época, foi 2020, né? 2020, a pandemia. Então, ficamos um pouquinho mais em Portugal, mas já estava tudo pronto. Assim que liberaram a passagem por fronteiras, porque mesmo de carro não se passava. Ah, é verdade. Aí nós fomos. E aí vocês chegaram, já se acomodaram, tudo. E aí você já estava com o emprego garantido. E aí para entrar com os cachorros na Holanda foi de boa, não teve problema nenhum. Dentro da União Europeia não há fronteiras. Não tem, é tranquilo. Sim. Só para não entrar em contradição, quando a pandemia estava no auge, havia policiais, bloqueio. Mas fora disso, se não tem uma restrição, é aberto. Nós atravessamos todos esses países sem ver um policial. Entendi. Agora, se tivesse ido de avião, por exemplo, daí teria que ter algum outro protocolo por conta de aeroporto? Eu acho que não há, por ser voos por dentro da União Europeia, a não ser que o voo saísse do espaço Schengen. Caso não saia, não existe protocolo, não existe imigração. Só você tem que apresentar antirrábica, só em dia. Fora isso, não tem nada. Ah, então aí ali acabou sendo mais tranquilo, né? E aí vocês já estavam lá acomodados, o Rafa já estava trabalhando, aí você saiu do teu emprego, né, de Portugal, lógico, e ali na Holanda, vou estudar, o que você pensou ali, o que você pensou em fazer? Eu estava estudando inglês nesse meio tempo, enfim, porque na realidade a língua oficial na Holanda é o holandês, e nem o Rafael gostaríamos naquele momento de aprender o holandês. Eu estava tentando melhorar o meu inglês e foi... Que é difícil o holandês, né? Eu falo porque o meu avô, o pai da minha mãe é adotada, né? E o pai da minha mãe, ele era holandês mesmo, né? Vindo da Holanda. E as irmãs dele vinham às vezes pro Brasil e elas conversavam em holandês. Gente, eu não ia conseguir. Bom, nem inglês eu falo, quem dirá o holandês, né? E aí, as meninas já foram para a escola? Vocês já conseguiram escola para as duas? A escola não é problema lá. As escolas do país, as escolas públicas aceitam imigrantes, né, as pessoas. Então, elas foram para uma escola holandesa e as duas aprenderam o holandês. Quer dizer, a Júlia foi para uma escola bilíngue, né? E a Alice entrou no currículo normal holandês. A Alice aprendeu holandês, né? A Júlia também fala holandês, né? É que criança é mais fácil, né? A língua não é tão travada, né? Depois que a gente está com uma certa idade, as coisas ficam mais difíceis. E aí os cachorros se adaptaram bem? Assim, mudança de clima, alguma coisa assim, tem de um lugar para o outro? Eles se adaptaram muito bem, porque em Portugal nós morávamos num apartamento. Então, assim, tudo bem que eles estão sempre com a gente, pode ter o espaço que tiver, eles estão com a gente. Mas o apartamento era um pouco mais limitado, até para eles brincarem e tudo mais. Quando nós chegamos na Holanda, dos nossos pré-requisitos é que fosse uma casa. Então, nós chegamos com uma casa, com um quintal, com mais espaço. Eles adoraram, não tiveram problema algum. E a Nina, ela ama o inverno, 1000 vezes mais do que o verão. Então, tirou de letra.
E em termos de clima, assim, para vocês, vocês sentiram alguma diferença ou não? O clima holandês é muito diferente do português. O português é como o clima daqui, só que faz um pouco mais frio no inverno. O clima holandês, ele é cinzento, chove muito durante o ano. E é uma chuva, não é uma chuva torrencial, mas é uma chuva, é a garoa, é aquela chuva fina, e acontece o quê? Mais de 300 dias no ano. Faz isso. Então está sempre cinzento e chuvoso. Então às vezes fria, às vezes esquenta, mas o clima é assim. Algumas pessoas sentem mais, todos sentem a falta do sol. As pessoas se incomodam mais do que as outras. Mas você percebe até nos holandeses que o dia que você vê o céu azul, eles até deixam ele trabalhar e vão para um parque, alguma coisa, aproveitar o céu azul e o sol. Caramba! Eu acredito que não sejam tantos dias de chuva, mas é muito, é muito. E o Rafael, ele não tinha problema com o clima. Eu não tinha problema com o frio, nem com a chuva um pouco, mas para mim a pior parte era a falta da luz solar. Sou uma pessoa solar, então eu sentia falta da luz solar. Gente, eu não sei, eu acho que eu ia viver deprimida. Nossa! E questão de, né, como chove bastante, garoa bastante, escurecia? Era muito mais tempo escuro ou não? No inverno, sim. Mas é como no Canadá, eu acho. Né? No inverno, um pouco mais escuro. Eles estavam um país que está mais ao norte, então no inverno tinha dias que era 4 horas da tarde e estava escuro, né? Meu Deus! Detalhe que às vezes nem amanhece, então passa o dia inteiro cinza, escuro, então você não vê a luz do sol. Esse que é o maior problema, penso eu. Cara, eu acho que ia ficar com vontade só de dormir. Mas, por outro lado, tudo bem que no verão também chove muito, chove sempre. Mas no verão, o pôr do sol acontece depois das 10 horas da noite. Então você tem muito mais exposição solar. É uma época muito boa, quando tem sol. O que é meio raro, pelo jeito. Mas os cachorros não sentiram nada. Pra eles, tava de boa. Brincando na neve, estranharam, assim. Então, na Holanda não é costume nevar muito na Holanda. Por mais que seja bem ao norte, é raro nevar a ponto de formar neve. Assim. Quando nós chegamos lá, nós achávamos que nevava. Eu comentei com o pessoal do trabalho e eles me disseram que havia 8 anos que não caía neve lá. Nossa! Aí eu acho que neve, tipo, pra formar, pra você pisar na neve. E aí eu falei, poxa, que pena, eu queria, né, ver. E naquele ano nevou, que subiu até o joelho quase, né, neve. E pra dirigir na neve? Então, a Holanda não é tão preparada para isso. Mas sim, a corrente nos pneus de neve, dependendo de quanto subir de neve, você, no caso da Holanda, não se dirige. Para. E aí não trabalha em casa. Nessa nevasca que teve, nevasca que nevou bastante na Holanda, foi uma semana onde todo mundo meio que tirou férias, até para aproveitar e curtir a neve. A neve, porque então não é como o Canadá que ninguém vê mais a neve. Não, começou a nevar, os holandeses, os imigrantes, todo mundo foi para a rua, todo mundo foi aproveitar. Não tinha aula. Daí os canais congelaram, então todo mundo foi patinar. Não teve aula, mas não, a questão da aula não foi por conta para aproveitar, não. Foi porque não tinha como dirigir mesmo. Estava intransitável. Exatamente. Então, se eu não me engano, ficaram 2 ou 3 dias sem aula e depois já voltou normal. Mas foi meio que uma férias ali, fora de época, para aproveitar. Para aproveitar, porque é uma coisa que não acontecia mais com tanta frequência. E aí na Holanda, vocês ficaram na Holanda 2 anos. 2 anos e meio, Portugal 3 anos. E agora vocês estão há 1 ano no Canadá, né? E aí, nesses 2 anos, vida que segue, os cachorros de boa. Com relação à assistência veterinária na Holanda, vocês sentiram diferença de Portugal para a Holanda? Eu achei pior, porque por mais que não façam muitos exames em Portugal, eles são mais atenciosos, eles te escutam mais, e se por acaso não houve melhora, eles pedem exames. E na Holanda foi bem mais complicado. Então, o Chico, por exemplo, começou a apresentar uma febre, e nunca ninguém fez nenhum exame nele, para saber o porquê, enfim. Depois nós associamos ao banho, porque ele fazia essa febre toda vez que ele tomava banho. Daí cortamos, mudamos de lugar. Mas a gente nunca soube a real causa do porquê dessa febre. E pra gente, assim, a parte mais difícil foi quando a Luna ficou doente, e ela morreu, e a gente sentiu que eles não fizeram tanto quanto eles poderiam.
Eles fizeram o mínimo, sabe? O básico. E eu achei que se eles tivessem lutado mais por ela, talvez ela tivesse mais chance. Então, foi assim, pra gente foi devastador. Isso tudo foi na Holanda, Foi né? na Holanda. E ainda depois teve outro episódio. Mas, para resumir, porque foi um pouco longo, a Nina, ela teve uma redução absurda de plaquetas. E eu vi, ela foi tomar banho, e ela estava com bastante nó, porque aconteceu da gente não levar mais aquele lugar onde o Chico voltava com febre, e até encontrar outra pessoa, ela estava com nó. E eu avisei a pessoa que era para tosar toda. E a pessoa tem uma criação de Lulu da Pomerânia, então eu acho que ela ficou com dó de cortar o pelo, porque ela, né, penteia o cachorro dela. Ela falou, mas eu posso tentar pentear? Eu falei, pode, mas se tiver difícil, não penteie. Mas lógico. assim, por um lado, eu acho que foi bom, porque isso alertou a gente para o que eu vou falar agora. E só que eu acho que ela insistiu demais. Ela machucou o cachorro tentando, e a hora que ela não viu que não dava mais, ela perguntou se podia tosar. Daí eu falei, lógico, já tinha falado, né, que era para tosar. Eu falei, não tem problema nenhum. Passou um tempo, ela mandou uma mensagem para mim, Érica, como a Nina é velhinha, ela tá com a pele meio marcadinha assim, mas é só passar um cremezinho que resolve. Qualquer coisa eu levo no veterinário para ver. Eu não tinha visto, eu não entendi o que estava acontecendo. E daí ela falou, não precisa levar no veterinário. A hora que eu cheguei lá e que eu olhei a Nina, eu quase tive um colapso nervoso. Eu peguei ela e falei, não, eu vou levar ela pro veterinário. Não é isso. Ela tava cheia de placa vermelha pelo corpo. Naquele momento, eu sou fisioterapeuta. Trabalhei em hospital, eu sabia que aquilo ali não era uma coisa normal, tinha alguma coisa a ver com sangue. E daí eu já cheguei em casa assustadíssima, falei, Rafael, liga no veterinário. E ele ligou. O veterinário não quis atender. Você tá brincando? Como assim não quis atender? Não quis atender. E não tinha horário, depois sentamos outra clínica que também não quis, e daí voltamos naquela, que é super difícil de você conseguir vaga, e daí ela pediu para mandar uma foto. Quando a gente mandou uma foto, eu falei, agora ela vai atender. Não, tá tudo bem, segunda-feira você traz. Só que eu tava muito preocupada, muito mesmo, e o Rafael foi insistindo, mas não adiantou. Daí na segunda-feira, quando o Rafael levou, é que eles entenderam a gravidade, e a gente estava até com uma viagem marcada, tudo certo para viajar, para comemorar o aniversário de 15 anos da Júlia, e a gente desmarcou tudo, porque ela estava 0 de plaqueta. 0. Meu Deus! O xixi já estava saindo com sangue quando a gente levou. Enfim. É nesse momento que aí os veterinários disseram, olha, você não pode viajar, você tem que cuidar dela, se ela fizer um corte, ela pode sangrar e morrer, então tem que cuidar dela. Bem, mas eu for preciso, né? E aí começou o medicamento nela e tudo mais. E aí um detalhe que a gente foi acompanhando, foi medicando ela, e a cada 15 dias fazia um exame de sangue, para saber como é que estava, e as plaquetas foram devagarzinho, foram subindo, fomos fazendo. Só que realmente, Pierre, que falou, é verdade. Teve um momento que tínhamos, era alguma consulta que nós tínhamos que fazer e caiu no feriado, não foi? E era o dia do rei, que é um dia muito famoso lá, que é o aniversário do rei, todos vão na rua, se veste de laranja, muito bonito. Só que o veterinário falou, eu não trabalho esse dia, então você não vem aqui. E a gente precisava do exame para saber, para poder se continuava a dar a medicação ou não. Ele falou, não, nem 2, 3 dias depois, porque tem um feriado agora. Gente, eu tô chocada. Só quando aconteceu isso com ela, que daí realmente eles fizeram tudo. Fizeram ultrassom, fizeram raio-x. E descobriram por que aconteceu isso? Não. Mas depois lá na frente eu falo de novo, e agora não é 100%, mas nós achamos que sabemos a causa. Né? Mas isso foi lá no Canadá. E então, depois de tudo isso, é que realmente eles fizeram todo o check-up que precisava. E detalhe, por que eu digo que foi bom o que aconteceu, né? Dela, tadinha, até o olho dela estava marcado. E como ela estava sem plaqueta, a mulher puxando, imagina. Mas foi bom, porque, vou falar para você, a Nina estava 200%. Ela estava pulando, ela estava correndo, tanto que ela foi proibida de sair de casa, porque ela estava normal, ela estava aprontando todos, ela podia cair. Quando ela estava desse jeito, sim, com 0 de plaqueta quase, ela estava normal. Normalzinha. Meu. Você deu pausa? Essa deu pausa. É assim, gente, é assim. A cortina estava vindo para frente? Tava tremendo? Não tá parado não, tá?
Não tá parado, né, produção? Não, mas pode falar. Eu acho que a gente vai ter que dar um pause, um segundinho só. Foi rapidinho, hein? Foi rapidinho. Acontece, gente, acontece. A gente precisou dar uma arrumadinha aqui, mas a gente já voltou. Então, vamos prosseguir. E a Nina tava, né, ativa, brincando normal. Parecia que ele comendo, não tinha nada. Se não fosse, né, as placas no corpo. Mas tomou os medicamentos, tudo, virou ela de ponta cabeça, mas não descobriu, nesse momento, não descobriu a causa, e vida que segue, plantou aquela dúvida, mas vida que segue. Depois disso, ela teve mais algum problema de saúde, lá na Holanda ainda? Não, foi no Canadá. Lá na Holanda não aconteceu mais nada, nem com ela, nem com o Chico. A gente só aprendeu que, por exemplo, em feriado, esse tipo de coisa, eles não têm emergência. Então, quer dizer, pelo menos eles não aceitaram o nosso caso como emergência mesmo, enviando as fotos com as marcas. Eu não sei se existe algum hospital veterinário, talvez pela área que nós estávamos, não aceitou emergência. Mas detalhe, na realidade ainda estava iniciando, o feriado seria na quarta, mas já estava entrando, não era feriado, mas estava entrando no ritmo de feriado. E aí, a gente pode dizer então que o Brasil está bem de assistência veterinária? Sim, sem dúvida. Até então, a comparação que a gente tem... E que coisa, né? Olha só como, né, tem pessoas e pessoas, porque tem gente que quando, aqui no Brasil, né, leva o cachorro no veterinário, o veterinário pede uma infinidade de exames, a pessoa acha ruim e acha que o veterinário só está querendo vender aquele serviço que não é necessário. Mas aí a gente vê a falta que faz realmente um exame, um atendimento desse de emergência, né? Eu não imaginava que lá... Será que fora a Europa toda, será que é assim? Olha, eu vou ser muito sincera, talvez até mesmo dentro da Holanda, pode ser que alguém encontre um caso melhor. Eu tenho uma amiga que também tem animais e passou por algumas dificuldades. Até ela encontrar, na região que ela morava, um veterinário melhor e as coisas fluíram melhor. Então, talvez seja um pouco de falta de sorte, não sei. É importante dizer isso, porque a gente está falando da experiência que nós tivemos. Não dá para falar Portugal toda ou a Holanda toda, por mais que sejam países pequenos. Nós estávamos nós estávamos em Amsterdã, tinha um hospital muito próximo, era um hospital veterinário, então nós levávamos lá. Nós não trocamos de veterinário. Tinha mais uma, mas também era o mesmo esquema. Como a Erika disse, essa foi a nossa experiência. Talvez possa existir algum outro veterinário que trate de forma diferente, que atende emergencial, mas nós não encontramos. E aí, quando vocês decidiram que ia sair da Holanda e ir para o Canadá, foi mais ou menos nesse esquema, proposta de trabalho? Eu troquei de emprego na Holanda uma vez, fui de um lugar para outro, e eu não estava muito feliz com esse lugar que eu estava. E eu, de novo, eu recebi uma proposta via LinkedIn novamente. O meu trabalho é muito específico, é muito especializado, então quando pessoas procuram por esse tipo de trabalho, normalmente me encontram. E uma pessoa, um recruta no Canadá me ligou, e eu conversei com a Erika, conversei com a Júlia, e o Canadá não era muito simples para nós irmos, porque nós morávamos na Europa porque conseguimos a cidadania italiana, então nós poderíamos estar lá. Mas no Canadá, não. Então, quando eu recebi a proposta, não é uma proposta, era um pedido para fazer entrevista, para iniciar um processo de recrutamento. Nós conversamos dentro de casa e chegamos à conclusão de que eu não estava muito feliz com o meu trabalho. A Júlia, nós já podíamos conversar com ela, e ela também tinha suas dúvidas sobre o ensino lá, ela até tinha vontade, a Erika também. Nós falamos, vamos tentar, porque tem que passar na entrevista do trabalho, depois tem que conseguir um visto de trabalho, que é através do governo canadense, mesmo que a empresa ajuda e tal, depois o visto no passaporte para poder entrar, porque lá no Canadá eu não posso morar, eu não sou cidadão canadense. Então a gente arriscou, vamos tentar. Se tudo correr bem, tudo der certo, a empresa nos ajudar, nós vamos. Deu. E você passou nesse processo seletivo, você fez entrevista online?
Tudo online. Tudo online. Eu fiz 3 entrevistas com essa empresa. Eu conversei com o recruta por telefone, fiz 3 entrevistas com a empresa aceitou, falou, nós queremos você. Então agora inicia um processo com o governo canadense. Existem diversos processos para você poder ir para o Canadá. Aí a empresa iniciou um processo para mim, que é o LMIA, né, que é um processo profissional. Eles indicam para o governo canadense que tem uma especialidade, um tipo de funcionário, que eles não conseguem encontrar no Canadá e eles querem contratar de fora. Aí eles indicam o meu currículo e aí eu preencho literalmente 42 documentos enormes, envia para o governo canadense e o governo canadense toma a decisão se aceita ou não. Se aceita ou não. E aí vocês chegaram onde vocês queriam, né? Porque a intenção, né, lá atrás, em 2017, quando vocês saíram do Brasil, era o Canadá, né? Mas, para deixar claro que nós estávamos bem na Holanda, estávamos felizes e nem pensávamos mais em Canadá. Mas aí, como o Canadá veio até nós... Veio até vocês, né? O que tem que ser, vai ser. E aí, vocês foram... Como que foi essa... Porque daí não... Teve que ir de avião, né? Aí não dava de carro. Então, de novo, a família inteira tomou decisão, deu tudo muito certo. Eu acho que na verdade, tudo deu muito certo. Mesmo quando nós fomos negados no Canadá. Se nós tivéssemos entrado daquela forma, eu acho que seria muito mais sofrido, talvez, para a gente. Seria um processo de estudo primeiro, trabalho ao mesmo tempo e tal. Então, a gente foi, na verdade... Eu vejo hoje o melhor caminho, na verdade. Fomos aos poucos. Depois que a gente vai entender, né? Nós entramos no Canadá já com emprego, já com uma casa alugada, da mesma forma que nós mudamos de Portugal para a Holanda, da Holanda para o Canadá. Mas aí sim, inicia o processo de novo de preparação de documentação para os animais, para voo, a documentação diferente. Você se lembra melhor dela? Na realidade, nós tivemos até um probleminha dos 45 do segundo tempo, porque sempre acontece isso com a gente. Então, quando chegou Na realidade, quando a gente deu entrada no processo, antes mesmo de ter o retorno do visto, eu já comecei a ler e entender o que precisava. E, na realidade, só precisava para ir para o Canadá, como aqui do Brasil, de qualquer lugar do mundo, imagino, enfim, pelo menos da Europa, e o Brasil, o processo é igual para ir para o Canadá, que é um documento do veterinário atestando a saúde do animal e a vacina antirrábica em dia. Só que ela em dia, o que quer dizer? Tem que ser, são 14 dias? 14 dias após a aplicação. E então, dentro desses 14 dias após a aplicação, você pode levar o animal. E estava tudo certo, tudo lindo. Só que, antes de ir para o Canadá, nós iríamos parar uma semana em Portugal para encontrar nossos amigos, matar a saudade e tudo mais. Só que dentro da União Europeia, você não pode andar com o animal se ele tiver passado do período dos 3 anos de vacina. E o que acontece? Um dia depois que nós demos a vacina, um dia depois de ter completado 3 anos. Nossa! E daí teve que começar o processo do zero. Então a gente deu a vacina e viajaria na outra semana. Sim. A gente teve que mudar o voo para 15 dias depois por conta disso, para dar os 14 dias certinho tempo. E a gente poder embarcar. Até planejando direito acabou dando errado. Porque nós planejamos e o Canadá não precisava desses 15 dias. Mas Portugal precisava. E como passamos por Portugal, tivemos que esperar os 15 dias e mudar o voo. Mas nada acontece por acaso, né, gente? Era preciso que fosse assim. E aí vocês foram daí para Portugal, passearam, né? Foram só para passear e tal. E depois, quando vocês foram de vez lá, mudaram de vez pro Canadá, como que foi o processo daí, o voo? Porque daí teve de avião. Como que foi o voo? Então, na realidade foram 2 voos. O primeiro voo foi da Holanda para Portugal, que daí nós já fomos, estávamos com muitas malas, não caberia no carro. Nós cogitamos, mas não caberia. Então a gente fez um voo e depois outro voo de Portugal para o Canadá. O primeiro voo... foram 2 voos. Foram 2 voos. O primeiro voo... Bom, acho que antes disso a gente precisa falar o processo para fazer o voo. O processo que nós tivemos que fazer. Porque o Chico, ele é um animal ansioso. Ele é um animal agitado. Enfim, então nós tivemos que fazer um processo para tentar melhorar a situação no voo.
Assim, o Chico é um chihuahua extremamente agitado, ele é medroso, ele tem muito medo de tudo. Então nós imaginávamos que ele daria trabalho no voo, porque dentro de um aeroporto, muita gente, e é obrigado a estar dentro da caixa. Nesse caso, eles não iriam não foram, né, na carga, foram conosco na cabine, porque agora não tínhamos mais aluna, eram 2 cachorros que poderiam ir na cabine. Sim. Então nós optamos por ir na cabine. Para ir na cabine, o cão tem que estar, de novo, é como se fosse uma mala, só que também tem que ser o dobro do tamanho, tem todas as especificações, e a mala tem que caber embaixo do banco do assento da frente. Da frente. Então é obrigado a estar ali e o animal não pode sair em hipótese alguma de dentro durante o voo. Então nós preparamos, o Chico vai ter... A Nina, ela é super tranquila, ela já estava com 12 anos quando nós fizemos a mudança, ela veio do Brasil, passou por tudo isso, então para ela, tranquila, você põe ela dentro ela já estava descolada já de dar umas voltas de avião. Tudo bem. O Chico, nós colocamos ele dentro da mala, ele já ficou doido. Ele já não conseguia parar lá dentro, estava latindo, pulando e desesperado para sair, cavava para tentar sair, teve um buraco em uma das malas. Deus. Mala, né? Como chama a bagzinha? Então nós começamos um processo com ele, de pegar, colocar ele dentro, esperar um pouco em casa, acalmar ele, tirava. Aí depois começamos a colocar ele dentro, pegávamos um ônibus, só para passear pela cidade de ônibus com ele dentro, para ver ele escutar outras pessoas dentro da malinha. E ele ia de boa? Mais ou menos. Ele, às vezes ele ia, às vezes a gente colocava algum petisco dentro para ele pensar em outra coisa, e às vezes quando o petisco acabava ele começava a latir. Aqueles ossinhos mais chamavam de biológicos, né? Não sei o que era bem aqueles, não são aqueles ossos duros, são aqueles mais para animar, para eles mesmo, não o osso de verdade. Colocávamos para ele ficava roendo ali, ele esquecia, íamos, voltávamos, até que nós conseguimos fazer um passeio de ônibus, pegamos um trem, voltamos de ônibus até em casa e ele ficou calmamente em silêncio. Quanto tempo? É verdade. Teve o Cleiton procurou para nós algum medicamento que pudesse acalmá-lo, que não fosse danoso para ele, claro, fosse mais leve. Então, estamos ajudando com ideias, o que a gente podia fazer com ele. Aí, depois de nós fazermos todos esses passeios, nós experimentamos uma vez com ele, uma dosagem pequena, para testar. Mas ele esse rolê no ônibus, tal, no trem, quanto tempo foi ele dentro da caixinha? Depende. Quando ele estava mais calmo, nós andávamos até 40 minutos. Se ele estava um pouco mais agitado, daí era 15, 20 minutos. E o voo era quanto tempo? O voo, primeiro foram 2h30, 13, o segundo 6 horas e pouco. Mas aí já chegou a acontecer dele começar a ficar muito nervoso, muito agitado dentro do tram, que é tipo um elétrico. Bondinho, enfim. E daí a gente descia e voltava a pé, tipo, às vezes 2 quilômetros andando com ele, para ele dar uma acalmada. Mas assim, o Cleiton foi parte importante desse processo, porque ele nos ajudou e nos apoiou muito. Ele foi dando várias dicas, não só essa questão da medicação natural, no momento que ele precisou um pouquinho mais, ele também nos ajudou. Enfim, ele nos ajudou muito nesse processo. Para vocês, gente, que não sabe quem é Cleiton é o meu irmão, que ele é veterinário. Então, ele pôde aí dar uns pitacos profissionais aí para auxiliar nesse processo. E aí, vocês fizeram essa adaptaçãozinha e tal, e acharam que tinha que ir, né? Ia fazer o quê? Doce ilusão. Mas o voo foi caótico? O primeiro voo que nós pegamos, de 2 horas e pouco, não veio para acontecer. Então a gente chegamos no aeroporto muito antes, descia com ele, andava com ele bastante, para ele fazer xixi, dava um pouquinho de água, esperava fazer xixi, preparava todo o terreno para a hora que fosse do voo de colocar dentro e ir. Porque daí quando você está com as malas, os cães para entrar na cabine, as pessoas querem ver o que está lá, o que animal está lá, o que é. Querem mexer com o bicho. O Chico, nós colocávamos uma manta por cima dele, uma manta por cima, até para ele não ver muito movimento. A movimentação. Se ele visse movimentação, ele começava a latir. Então nós íamos com ele, assim, com uma linha assim, ninguém via nada, ele não via nada e tudo bem. Tava tudo certo. Na hora do embarque, eles querem ver. Então, a hora que você tira, aí o Chico começa a latir para a pessoa ali. Aí a pessoa já fala, tá, e guarda de volta, até ele vai latindo até para dentro do avião.
Aí que nós fizemos? Pegamos esses ossinhos, falamos, vamos colocar porque ele dispersa. Na verdade, ele estava com medo, ansioso. Lógico. Então nós colocamos um ossinho para ele ali, ele roendo o ossinho, pensei, pianina, uma santa, nada acontecia, nem sabia que tinha cachorro ali. E aí, assim, o voo de 2h30, ele foi em paz, roendo o ossinho dele, nada aconteceu. Ficamos super felizes. Ele está preparado para o voo de 6 horas depois. O voo de 6 horas já não foi tão legal assim. Ele foi latindo, fazendo barulho. Aconteceu isso de ver ele antes de entrar no voo, abriu, ele viu a pessoa, começou a latir, e eu tenho vídeos, e aí ele... Eu quero, gente. Fechamos ele, e ele continuou latindo, e foi entrando aí pessoas conversando, crianças chorando, crianças falando e tal, e ele latindo incessantemente. Aí colocamos embaixo do banco, e ele, a sacola chacoalhava e ele latindo, sem parar. E colocamos o osso, e demos o remedinho para ele, e ele latindo, e ele nada sossegava ele. Aí, no momento, a gente tirou ele, coloquei no nosso colo, e ele ficou calmo, parou. Beleza. Aí passa a aeromoça e diz assim, o cachorro não pode estar no colo. Mas olha, que coisa, gente. Falei, olha, eu entendo, mas se ele for para lá, ele vai latir. Ela falou, é melhor que lata, porque você não pode infringir a regra. Tá bom. Coloca ele lá dentro, late. Você tem que pensar que é um latido incessante, agudo, porque ele tem um chihuahua, durante muito tempo. Você via passageiros tampando o ouvido, a gente ficou super constrangido, porque até eu estava me sentindo mal com a situação. De repente, tem uma pessoa no meio do avião e fala assim, olha, eu tenho um remédio que eu ando comigo, que eu dou para os cães, não sei o que lá, você devia tentar dar também, porque seu cachorro não para e tal. Você vai dar um remédio, você não deu, né? Então. Deu! O desespero era muito. Você não entende a situação que a gente estava passando ali, com um latido incessante, agudo. Imagina você olhar para frente e as pessoas estarem assim. Todo voo. Fiquem assim, ué. Não resolveu nada. E quando a gente aguenta criança chorando no voo? Você não pode? Que você fica com dó do animal. Porque a gente achou que ele fosse um piripaque de Sim, eu acho que eu ficaria com dó dele, mas... E a senhora, ela não foi assim. Ela era canadense, nitidamente. Os canadenses, eles têm um diferencial. Então ela foi muito simpática. Ela explicou, na realidade, que era o cachorro dela, que ele era muito nervoso. Então ela sempre andava na bolsa, porque o cachorro precisava viajar com ela. Então ela sempre dava e o cachorro acalmava. E a gente deu, e não teve efeito nenhum. O que a Erika falou é verdade. Dentro da caixa, ele fez um furo na bagzinha, porque ele ficava desesperado. Ele queria sair. E a hora que ele parava, por um segundo, ele ficava muito ofegante, parecia... A gente achou que ele ia ter um piripaque. Então, quando a aeromoça voltava, a gente pegava e voltava no colo. E a hora que ela passava... Aí chegou um momento, uma hora ela passou, falou, ele tem que ir lá pra dentro, ele pra dentro, começava a latir. Depois de um certo tempo, uma aeromoça veio até a gente e falou assim, olha, tem a minha supervisora que não pode ver. Deixa ele no teu colo, eu aviso quando ela vier e você pode... Cobre ele. Falei, tá bom. Aí então ele ficava no colo em silêncio. Vinha a supervisora, eu tenho que colocar lá dentro, ele começava a latir como louco. E não dava pra fingir que... A supervisora ia procurar por ele, porque nós estávamos à atração do voo. Né? Mas, depois de um certo tempo, quantas horas? Muita gente reclamando. Muita gente no avião reclamando. A supervisora chegou pra gente e falou assim, nós vamos fazer uma exceção, pode deixar ele no corpo. Mas daí entra a minha parte, que eu contei para poucas pessoas, mas eu vou contar aqui para você. É humilhante, é triste, mas eu vou contar para vocês. O que aconteceu é que depois que nós tiramos ele para fora, chegou um momento que ele não parava mais. Ele queria sair do colo. E ele queria sair do colo, e assim, daí começou a ficar muito estressante, porque a gente tinha que segurar ele muito forte. Na casinha ele latia, e ele queria... colo ele já estava latindo também. Só que eu acho, chegou num ponto que a gente também já não estava pensando mais o que aconteceu. E daí foi passar a supervisora, e ele querendo sair, eu tive que segurar ele forte, porque eu falei, meu Deus, se ela ver que ele não tá parando no colo, eles vão expulsar daqui a pouco a gente do voo. Vão descer esse avião pra gente sair. E eu segurei ele. E já fazia quantas horas tava voando? Não fazia muito, fazia 3 horas de voo. Só que o que acontece? Que, só vou dar ali um parênteses. Ele bebeu muita água e ele fez muito xixi durante todo o caminho. Todo o caminho. Então eu tava tranquilo. E nesse momento que eu segurei ele mais forte, ele com fez delicadeza.
E testou no xixi que ele tinha pra fazer. E a sorte que eu tava com um moletom, e o moletom tava em cima do moletom. Eu não vou mentir pra você, caiu na minha perna também. Mas foi pouco, assim, não chegou a molhar mais nada. Mas ele testou do xixi. E daí ele parou? Será que ele não tava Depois apertando? ele dormiu pleno. Mas não na casinha. Dormiu no colo? Depois nós Será tentamos que ele colocar na tava casinha. desse jeito porque ele queria fazer xixi? Então não era 100%. Porque assim, depois disso ele dormiu, apagou, que a gente ficou até preocupado se o remédio não estava fazendo efeito naquele momento, porque ele dormiu apagado. A Érica foi se limpar, eu peguei o moletom, guardei e tal. Daí tem tanto, agora que ele tá calmo, vai ver que era isso. Vamos colocar na casinha. Acordou. Não, ele começa a latir como um louco. Parece que nem tava dormindo antes, parece que não tinha parado. Parece que ele estava incessante. Aí a aeromoça até falou, no colo. No colo. Né? Aí eu coloquei no colo, dormi o resto do voo todo. E o Gente. interessante foi que sempre quando o avião vai pousar, então as crianças, todo mundo tem que colocar o cinto, a criança que tá no colo tem que sentar no lugar, e o animal que tá fora tem que voltar pra casinha. É. Então as aeromoças passam olhando pedindo, né? Sim. Então, a hora que chegou no nosso lado, elas olharam um pouco Ah! e foram embora. Ele desceu, o avião pousou com ele no colo, e ele saiu do avião no colo, e ninguém falou absolutamente nada. Nossa, acho que a hora que esse avião parou, tava todo mundo assim, respirando aliviado. Mas, depois dessas 3 horas, metade do voo foi na paz. Quer dizer, mais ou menos, porque tinha outras crianças que estavam causando tanto quanto ele. Então, gente, aí se é uma criança, a gente tem que aceitar. Então, o cachorro, poxa, é a mesma coisa. Mas, assim, não a chefe, as outras 2 aeromoças, elas falaram a mesma coisa. Eu entendo, criança chora, cachorro late, nós entendemos. Mas são regras e ela tá falando, a gente tem que obedecer também. E tem muita gente que não entende, né? Que se sente incomodado, né? E tem outras regras para cães também, até no caso da urina, por exemplo, porque a bagzinha tem que ter uma parte embaixo que é impermeável, até porque se o cachorro quiser fazer, ele tem que fazer ali. O cachorro, de repente, pode escapar do colo e atacar alguém, não se sabe esse tipo de coisa? Sim, sim. Então a regra é estar lá dentro para evitar todos esses transtornos. Exatamente. O Chico é o Chico, então ele foi no colo para evitar os transtornos. Era melhor arriscar a urina e atacar alguém, não aconteceu, obviamente, do que o latido que o voo inteiro estava incomodado, inclusive nós, né? Eu quero foto do Chico, quero esses vídeos do Chico, porque a gente precisa mostrar quem é o Chico Chico doido. E depois que vocês chegaram daí no Canadá, os dois, né, a Nina e o Chico, eles se ambientaram bem com o clima, porque daí lá bem mais frio, neva, né? Como que foi pra eles? Vocês sentiram que eles acharam diferença? Tem um detalhe bacana. Quando a gente chegou, nós chegamos em dezembro. E agora em dezembro, por exemplo, não está nevando. Assim, o Canadá é tão grande, é maior do que o Brasil. Então nós não podemos falar que todo o clima do Canadá é igual. Não é. A região que nós estamos neva, faz muito frio no inverno e no verão muito quente. Nós chegamos em dezembro, no inverno intenso, e por, não sei, sorte, estava tendo uma nevasca muito forte, que não acontecia também há anos. Então estava um vento muito forte, neve muito forte, então não podia sair, todo dentro de casa. Quando a nevasca acalmou, nós chegamos nessa nevasca, nós saímos com os cachorros estavam no hotel, a princípio chegamos no hotel, pet e tudo mais, então ficou no quarto, eles estavam bem, estavam conosco, bem. Quando conseguimos sair, tinha neve muito alta e começamos a sair para passear com eles. Eles adoraram a neve, né? A única questão é que o Chico não aceita colocar a luvinha na pata. Nem ele nem a Nina, eles não aceitam. A Nina se recusa a pôr e ela trava, e o Chico você pode arrastar ele para, assim você vai arrastando, ele não usa. Mas eles querem sair. Então, quando a temperatura está muito baixa, agora até eles aprenderam e nós também não levamos. Abaixo de menos 10, a gente brinca que ele tem piripaque, porque daí ele quer sair, a hora que ele chega do lado de fora, ele para. Aí ele ele no meio da neve ele para, ele erga a pata. Daí ele não movimenta mais. A Nina não se importa. Tem muitos cachorros, eu tenho uma amiga que ela tem uma York que deve pesar 2 quilos, e ela ama a neve. Ela brinca, pode estar a temperatura que for, que ela quer sair, ela brinca, ela pula, se diverte. Não, ela não congela com a neve. Não, a Nina também não, mas o Chico, ele tem piripaque, ele trava, né, quando tá muito frio. Mas no geral ele gosta, eles gostam. Não estranharam. Não, de jeito nenhum. E assistência veterinária no Canadá, vocês acharam? Eu gostei bastante, eu acho que é muito compatível com o Brasil.
eles são muito cuidadosos em todos os sentidos, assim, até talvez um pouco mais, porque você leva o cachorro num dia, eles ficam te ligando, e a Nina teve uma questão, que daí o Rafael já até fala, e depois teve uma outra questão, que nós tivemos que levar em outro veterinário, porque aquele veterinário não era 24 horas, e daí a veterinária onde ela está cadastrada, ficou assim, ligando várias vezes pro Rafael, até o Rafael mandar todo o laudo da onde ele foi, para ela saber entender o que aconteceu, porque ela queria entender o que tinha acontecido. E aí foi no Canadá que vocês descobriram, né, que descobriu comprovado ou vocês têm uma suposição? Assim, a Nina teve o mesmo, não foi o sintoma. Na realidade, dessa vez, ela iniciou com febre. Nós percebemos que ela é um cachorro muito calmo, sempre foi, desde filhote. Ela não é de brincar, ela é muito calma. Só que quando ela fica mais calma do que nós estamos acostumados, nós já reconhecemos. E daí eu percebi que ela não estava legal, que ela não estava bem. Eu toquei nela e senti ela quente. E daí o Rafael levou no veterinário. E dessa vez não eram as plaquetas zeradas. Ela estava com febre porque ela estava com os linfócitos zerados, os glóbulos brancos zerados, zero, nada. Nossa. Agora que me lembrei, foi isso mesmo. A gente percebeu que ela estava diferente, levamos, fizeram exame de sangue. A verdade, o veterinário falou, parece que o exame dela está embaralhado, estava meio estranho. E eu me lembrei que na Holanda eles disseram a mesma coisa, tipo, o exame de sangue estava estranho, até porque ela não sentia nada e as plaquetas estavam zero. Dessa vez, ela estava mal e os linfócitos estavam zero. Mas, de qualquer forma, o exame de sangue estava estranho. E, de novo, foi um pouco antes de que nós tínhamos planejado uma viagem. E a gente pensou, poxa, as 2 vezes antes da gente viajar, ela ficou assim. O que será? E nesse caso, nesse caso, a gente ia testar um pet hotel lá. Então, o que acontece? A gente, antes de testar o pet hotel, nós usamos aquele, como chama aquele produto que passa um carrapaticida na nuca dela. Vou fazer um parênteses, porque no Canadá, quando tá frio, não tem carrapato, zero. E na Holanda, como é um país que já é mais frio, não tem carrapato. Então, é só indicado você passar no Canadá no verão e na Holanda quando você vai deixar em algum pet hotel. Foram os 2 momentos que nós passamos, e foram os 2 momentos que o exame de sangue dela ficou embaralhado. Nossa! Aí nós fomos lá conversar com a veterinária fez o exame e falou, mas está muito estranho, porque não faz sentido estar desse jeito e ela estar assim. E aí ela foi fazendo perguntas, já aconteceu isso alguma vez? Falou sim, é parecido, o exame de sangue, aí mostramos o exame de sangue, ela analisou, e ela ficou meio com um ponto de interrogação sem saber exatamente o que era. E aí, mesmo processo. Remédio a cada 15 dias exame de sangue, foi melhorando. No começo toda semana exame de sangue, depois a cada 15 dias exame de sangue, ela mesmo igualzinho, foi melhorando. E aí a médica chegou e falou, viu, eu tenho uma ideia. Vocês já tentaram analisar, tipo, se não foi o produto que vocês passaram nela? Tipo, e a Érica teve a mesma ideia. Falou, 2 vezes que nós passamos, ela se sentiu mal e ficou desse jeito. E aí, no Canadá, eles têm uma coisa assim, não passa esse tipo de remédio. Nunca, jamais, eles não passam. Tem gente que passa, vende, no lugar, mas eles falam assim, se você quer proteger contra o carrapato, você tem que passar por uma consulta veterinária e nós passamos o medicamento oral. E é esse que você vai usar. Esse medicamento na pele, eles contraindicam, desencorajam. Nossa. E nós nunca tivemos problemas antes. Mas a Nina, a gente parou de usar, ela nunca mais teve problema. E a veterinária falou, não passe nela, e mesmo o remédio oral, nesse caso, para ela, como ela já tem esse histórico, ela falou assim, eu prefiro arriscar um carrapato do que você dar esse remédio oral nela. Ela já está velhinha, cuida para onde você vai com ela, cuida dela, fica de olho no verão, se não há carrapato nela, retira tal, mas não dá carrapaticida. No Canadá, se você encontra um carrapato no preso, você tem que tirar, guardá-lo, e depois tem um exame, depois de 15 dias, que eles avaliam para ver se não tem a doença, como é o nome? Lyme disease, eu não lembro. Mas então eles falaram assim, eu prefiro com a Nina, como ela tem esse problema, ela já está velhinha, você procurar por carrapato, sempre. Se encontrar, tirar, avaliar e tratar isso, caso tenha,
do que você dar o remédio para ela e ela passar por isso mesmo. Lá fora não tem a tal doença do carrapato, que aqui no Brasil tem. Eu acho que é diferente. Porque aqui a gente super indica, inclusive eu lá no meu espaço, eu exijo, né, que se use o carrapacida. Tem a doença do carrapato, é uma doença diferente, que também é perigosa, só que o que a veterinária falou no caso da Nina, que a doença do carrapato tem muito mais formas de tratar, é muito menos perigoso do que o que está acontecendo. Do que estava acontecendo por ela ter tomado, ter feito o uso do medicamento. Exatamente. Não foi o mesmo medicamento exato. Tanto que um foi na Holanda e outro foi no Canadá, mas era o mesmo estilo de aquele de passar com a pipeta na nuca. Mas era outra marca, outro laboratório. Outra marca, tudo, mas não fez bem a ela. Imaginamos que seja isso. Depois que nós cortamos, nunca mais aconteceu. Mas, detalhe, a Nina, ela viveu no Brasil até 7 anos, mais ou menos. Até 7 anos, mais ou menos. E aqui no Brasil, nós sempre aplicamos. Ela nunca teve problema. Então, pode ser que foi algo que ela desenvolveu com a idade. Ou até a composição, né? Exato, que também é diferente. O laboratório é diferente, exatamente, as composições são diferentes. Nada 100% comprovado, mas aconteceu exatamente toda vez que íamos viajar, aplicávamos por um motivo ou outro. E acontecia, então... E hoje a Nina tá bem. 100%. Seus 13 anos e meio. Curtindo a terceira idade com saúde. Também tem o fato de que toda vez que nós começam a arrumar mala, essas coisas, eles inventam alguma coisa. Isso é fato. Então tem que... É verdade, para vir para cá, nós arrumamos as malas escondidos deles. Porque no começo a gente achava até que era a Nina inventava alguma coisa, sabe? Mas obviamente não era, porque era comprovado o exame de sangue dela e tudo mais. Mas eles viam mala, o Chico começava a andar com a orelha de lado, assim, começava a coçar a orelha, parecia que tinha uma infecção de ouvido, não tinha... O que você... ele... Era o Chico também. A gente acordava de manhã, olhava, ele tava com o olho, ele não abria o olho, ele ficava com o olhinho fechadinho, assim, a gente tentava com a mão, assim, ele ficava com o olho fechado, ficava o dia inteiro, como se ele tivesse com o olho fechado. Ele falava, cachorro, tá com alguma coisa no olho. Levava no veterinário, não tinha nada. É emocional, gente, isso eu posso falar até com propriedade, porque eles percebem. Eu tenho clientes, né, como eu tenho o espaço na Patinhas Health, eu tenho clientes que falam isso. Né, vou fazer o check-in do fulano tal hora. Ah, não, é melhor eu fazer antes, porque daí eu levo ele pro hotelzinho e faço a mala depois, pra não ver. Então, é emocional, porque eles sabem, né? Como o cachorro não tem a noção do tempo, eles falam, pronto, lascou, vai ficar 25 anos longe de mim, né? E nossa última viagem desmarcada foi agora no meio do ano, e foi literalmente na véspera. Nós iríamos deixá-los no pet hotel, era tipo uma quarta-feira, não lembro, terça-feira, às 8 horas da manhã. Na noite anterior, era 5 horas da tarde, a Nina começou parecia que ela estava dentro do navio, ela começou a balançar. E nós ficamos muito, muito, muito assustados, porque eu nunca vi um cachorro fazendo aquilo. Ela não conseguia parar, ela não conseguia andar, ela não tinha equilíbrio, ela ficava balançando. O Rafael correu com ela no veterinário. Daí o veterinário, a hora que olhou, achou que fosse algo neurológico, fez um monte de exame e tudo normal. A única coisa diferente que tinha é que o sangue estava muito espesso. Daí ela falou, nossa, que estranho, né? Isso aí que o Rafael pediu. Aí ela tentou todos os exames, a Nina não parava em pé, ela cambaleava o tempo todo. Aí ela foi tirar o sangue, viu que o sangue estava espesso, falou, mas por que o sangue está tão espesso assim? Ela bebe água? Eu falei, tá sempre 100%, tem o pote, a gente sempre fica de olho na água. Ela falou, isso parece desidratação. Mas desidratação como? Se ela está sempre... Ela falou, não faz mal colocarmos ela no soro aqui e ver como ela reage. Isso foi aquele caso que a Erika comentou, que ela tem um veterinário que no Canadá, mas no dia que isso aconteceu, eles não estavam atendendo, eu fui numa emergência em outro. Aliás, foi bem difícil encontrar um veterinário. Tem vários de emergência, isso é verdade, tem vários veterinários de emergência. Mas todos falavam assim, não temos vaga, não atendemos, não atendemos. Tem um hospital, só que se você for no hospital, eu liguei no hospital veterinário, eles me disseram, 4 horas de espera pelo menos. E aí até que eu consegui uma cidade próxima que falou, venha já. Agradeci ela e fui. Então essa veterinária que fez os exames, viu o sangue espesso, falou, vou colocar no soro para ver. Colocou ela no soro, ela ficou boa. Aí eu falei, mas o que fez? Ela parou de beber água? Porque a gente não força a água, a gente deixa 100% do tempo, mas a gente não avalia se o cachorro está bebendo água ou não. Até porque são 2, né? Sempre que diminuir água, eu troco. E bebeu água, tomou o soro, ficou boa. E ela andou normal, e a veterinária disse que esse sintoma de cambalear e às vezes perder o equilíbrio pode ser desidratação. E
E acho que era, porque ela tomou só o soro, nada mais. Ficou Em bem. casa agora a gente fica de olho, né? Enquanto ela bebe água, ela tava bem. Ela queria que vocês cancelassem a Um viagem. dia antes da viagem. E detalhe, porque daí nós não ficamos, não nos sentimos seguros para ir viajar, sem ter certeza que ela continuaria bem. Então daí nós desmarcamos a viagem e, enfim, depois a gente pensou e decidimos ir para outro lugar levando os cachorros. Daí na véspera do dia que a gente ia viajar novamente com os cachorros, começamos a mexer nas malas. Daí o Chico começa a coçar a orelha dele, desesperadamente. Ele andava até com a cabeça torta. E o Rafael e a Júlia super preocupados. Ignora que isso aí, ó, é pitico que ele tá mexendo nas malas. E daí dormimos. No outro dia, ele já estava normal. Começou a ficar com o olho fechado de novo. E como já tinha acontecido, tanto do ouvido quanto do olho, e não era nada, eu falei, olha, ignora, você vai ver, a gente vai viajar, eles vão perceber que vão junto, passa tudo. Passou. Entramos no carro, chegamos no lugar, ninguém tinha nada. Tava todo mundo bem, todo mundo livre. E aí, pra vocês virem pro Brasil agora, precisou fazer tudo escondido, né? Sim, para vir para o Brasil a gente deixou as malas, tem as casas lá com uma formação diferente, então no primeiro andar da casa assim, os cachorros não vão, porque é o garagem só. A gente arrumou as malas lá aos poucos, descia com uma roupa, arrumando aos pouquinhos, eles não viram. Ah, que ponto chegou. No dia que tinha que tirar as malas, a gente marcou exatamente pro dia que eles iam ficar no pet hotel. O que aconteceu? A Erika saiu para passear com eles, eu coloquei as malas no carro, coloquei as coisas deles no carro. Na volta, em vez de eles entrarem em casa, eles entraram no carro. Foram passeando até o pet hotel, deixamos no pet hotel. A que ponto chegamos, né? Mas é isso. Quem tem pet e considera o pet um membro da família, tem que fazer essas coisas e se virar nos 30, né? E de todas essas aventuras aí que vocês tiveram, agora, vocês vão ficar quietinhos lá no Canadá ou tem algumas visões aí pra frente de ir pra outro lugar, os pets juntos? Agora, mesmo se eu receber uma proposta agora, eu não saio do Canadá por diversos motivos. Mas acho que o mais importante agora é para as nossas filhas, a Júlia e a Alice, para elas enraizarem, não enraizarem, mas tipo, terem um lugar para chamar de casa, se formarem, estudarem, ter um plano, né, para não dizer que nós vamos a qualquer momento mudar de país. Dar uma estabilidade para elas, os pets também, chega de viagem, né, não coloco mais o Chico no avião nunca mais. Até resolvermos isso, aí depois disso veremos. Talvez. Mas talvez só passear e voltar pro Brasil, será? Só depois que as meninas se formarem, aí a gente Deus avalia. Pertence. Os amigos, né, ficam na esperança de que seja um sim, né? Mas respeitamos as decisões. E aí, né, com tantas aventuras, vocês têm algum conselho, alguma dica para dar para quem está pensando em mudar do Brasil e quer levar seu pet? E o que vocês deixam aí de conselho, de dica? Planejamento de 6 meses de antecedência, pelo menos. Eu ia dizer isso. É financeiro e documental, porque para os pets é diferente. Então você entra no site do governo do país que vocês vão, com certeza tem, por exemplo, no Canadá eu sei que tem no site do governo dele, tem toda a explicação de quais são os documentos que você precisa, para quando você precisa, quanto tempo tem que esperar. Mas faz isso com muita antecedência, se você for pesquisar isso eu sei que eu vou viajar ano que vem, daqui 6 meses, você não vai ter tempo hábil para avaliar tudo isso. Sempre colocando em mente que o custo de veterinário, o custo médico veterinário fora do Brasil, pelo menos nos 3 países que nós moramos, é altíssimo. Portugal era um pouquinho mais baixo, mas principalmente a Holanda e o Canadá é muito alto e não se parcela. E não é lá grande coisa, né? Porque, pelo menos na Holanda, talvez vocês não tiveram sorte, né? Não vamos generalizar. Mas também sempre considerar levá-los, né? Sim. Não, vocês imaginam, não teria sido a mesma coisa, né? Imagina! Como eu viajaria sem deixando minhas filhas para trás. Sim, são todos nossos filhos. Quer dizer, não é neto, mas neto é igual filho ou mais. O Chico é o neto, né? Imagina, se eles não estão com vocês não iam ter esses perrengues aí para contar pra gente, né? Então, gente, eu acho que a gente passou bastante na produção. Passamos muito, porque eu sabia que tinha bastante coisa para falar. Eu não segui o roteiro, como sempre eu não sigo, mas eu acho que a gente conseguiu falar alguma coisa aqui do roteiro. Eu quero agradecer imensamente, né, mais uma vez a presença de vocês aqui.
dizer que eu estou muito feliz, né, de estar recebendo vocês no nosso estúdio e de estar recebendo vocês, né, no Brasil, né, depois de 2 anos, fazia 2 anos que vocês não vinham, né. E é isso. Gratidão por ter aceito, gratidão por compartilhar com a gente. Gente, quando eu falo que o Petcast, Patinhas em Foco, é um canal de informação, eu não tô mentindo. Gruda aqui com a gente, porque vocês vão ter sempre informações importantes que, com certeza, vai poder te ajudar ou ajudar alguém aí que você conhece. Conta pros seus amigos, compartilha aí com o pessoal. De repente tem alguém que tá querendo viajar, sair do país, escuta as histórias aí. Já se prepara, se você tiver um Chico aí também, já se prepara o que pode vir. Se tiver uma Nina, né? E a Nina tranquila e o Chico já dá uns olé aí. Mas é gratificante. Então, pessoal que tá aí, né, agradeço vocês por terem acompanhado a gente mais uma vez, por estar grudadinho aí com a gente. E mais uma vez, casal, muito, muito, muito obrigada mesmo. A gratidão é nossa pelo convite, por contar a nossa história e por nos convidar para conhecer esse estúdio maravilhoso, que estamos encantados. Muito, muito obrigada mesmo. Foi preparado com muito amor, com muito carinho, para estar recebendo os special guests, que é o que vocês são para mim, além de meus amigos, minha comadre, meu compadre e pessoas que eu amo demais e que eu sinto bastante saudade, bastante falta. Um dia quero que vocês voltem. A recíproca, você sabe, é mais do que verdadeira. Obrigada, gente. Obrigada, Rafa. Obrigado. A gente espera você lá também, passeando lá com a gente, né? Gente, isso é uma questão que a gente precisa conversar direitinho, porque eu tenho pânico de avião, vocês sabem, né? Se fosse um voo curto de 4 horas, eu até encaro, mas mais que isso, meu irmão já viajou para tanto lugar e eu não acompanho, porque não é falta de vontade, gente. Mas eu tenho pavor de ficar preso dentro daquela caixa voando. Deus me livre. Igual o Chico. É bem isso, eu posso ser um Chico de repente, né? É bem isso mesmo. Então, é isso. Pessoal, obrigada mesmo. E obrigado você aí. Um super beijo, um lambejo e um pata-abraço. E até o nosso próximo episódio. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau. Eu preciso pegar atrás. Precisa. Eu falei pra você. Vamos, Chico. Levanta a patinha. É só movimentar as patas. Levanta a pata. Você consegue. Vem. Vem, amor. Venha. Venha. Desiste. Isso, ó. Conseguimos. Consegui.